E ele, levando sua cruz, foi para um local chamado Lugar da Caveira, que em hebraico é chamado de Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu um título e o colocou sobre a cruz: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Este título foi lido por muitos judeus porque o lugar onde Jesus foi crucificado era próximo da cidade. Em busca do tesouro sagrado. Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. A crucificação foi o ponto culminante do ministério de Jesus e do cumprimento da profecia. Dada a importância deste evento aos olhos dos cristãos, a cruz se tornou a mais ilustre de todas as relíquias. Mas como ela era? Qual o seu tamanho? Jesus teve que carregar a cruz inteira ou só uma parte dela? Qual era exatamente a causa da morte dos prisioneiros condenados? A crucificação de Jesus foi diferente das dos outros prisioneiros condenados? Ele poderia ter sobrevivido à sua tortura? Onde eu devo ir para ver uma crucificação ocorrendo? Todo ano, nas Filipinas, alguns cristãos encenam os movimentos numa falsa crucificação para celebrar a Páscoa. Os corpos desses zelosos cristãos das Filipinas, que voluntariamente se sujeitam à tortura, não são de fato suspensos na cruz. Seus pés ficam num suporte de madeira e os pregos são fincados entre os dedos das mãos e dos pés. Mesmo assim, a dor dessas crucificações é tão intensa que muitos cristãos não suportam olhar para as cruzes e um murmúrio de compaixão é ouvido pela multidão de curiosos. As coisas foram bem diferentes na crucificação de Jesus. Ele foi sujeito a uma tortura indescritivelmente horrível. Na crucificação de Jesus, certamente poderíamos dizer que Jesus não foi tratado muito bem. Em primeiro lugar, é bom que se diga, havia rebeliões acontecendo em Jerusalém naquela época. Fanáticos andavam matando os romanos. Era época de peregrinação, então havia muitos peregrinos na região. As estimativas são de que havia entre 10 e 30 mil peregrinos acampados ao redor de Jerusalém. Então a situação era muito tensa e Herodes tinha intencionalmente voltado para Jerusalém, permanecendo na Torre Antônia, perto do Templo de Jerusalém, para observar a multidão. Então, quando Jesus foi preso e os sacerdotes do templo queriam condená-lo à morte para restaurar a ordem pública, Pilatos concordou em condená-lo, mesmo contra sua vontade. Os soldados viram Jesus como um dos inimigos de Roma, incitando a confusão na população. Então eles não tiveram escrúpulos de se vingar dele. Temos de ter em mente que quando Jesus estava vivo, a crucificação era um método muito comum de execução na Palestina. E o exército de ocupação romano tinha se tornado muito hábil em realizá-la. Ela era usada antes de tudo para escravos, piratas e ladrões. Era um meio vergonhoso e humilhante de tortura. De acordo com textos antigos, era costume no Oriente Médio homens crucificados implorarem a transeuntes que os apedrejassem até a morte para não sofrerem, pois morreriam de sede 8 dias sob o sol escaldante. Ficavam amarrados numa estaca e poderiam durar vários dias, dependendo do clima. Embora tenha sido associada aos romanos, principalmente devido à crucificação de Jesus, não foram os romanos que inventaram a crucificação. Nós começamos a entender que a crucificação era um método de execução tipicamente judaico. Os judeus penduravam pessoas na cruz muito antes de Jesus aparecer. Acho que foi Alexandre Janeu, ou João Hircano, ou um dos Macabeus.
um dos príncipes judeus que lutou pela independência do seu país, não me lembro qual deles foi, que crucificou 500 judeus de uma só vez. Qualquer um que resistisse a seu exército era executado na cruz. E os romanos permitiram, o interessante é isso, eles permitiram que os judeus daquela época crucificassem Jesus de acordo com seus costumes. Em 1968, nos arredores de Jerusalém, arqueólogos descobriram um túmulo contendo os restos de um homem executado por crucificação. Ainda havia pregos nos ossos do tornozelo e do pulso. Não havia nenhuma técnica especial, o executor simplesmente fazia o seu trabalho. Em Jerusalém, isso foi em Jericó, o esqueleto de um homem crucificado foi encontrado durante trabalhos de escavação. Havia pregos enfiados no lado do osso de seu tornozelo. Em um túmulo em Jerusalém, que remonta ao tempo de Jesus Cristo, alguns arqueólogos conseguiram encontrar uma ilustração deste método. Um dos ossos do tornozelo ainda tinha um prego cravado nele. Havia também grandes fraturas nos ossos da perna, provando que os carrascos haviam quebrado as pernas da vítima. Este procedimento era só utilizado em crucificações judaicas para apressar a morte da vítima antes de anoitecer. Mesmo antes de ser crucificado, o caso de Jesus de Nazaré foi diferente. Sua sentença não foi tão simples depois de ser preso. Segundo os evangelhos, depois que Jesus foi trazido até Pilatos uma última vez, ele foi levado da praça do palácio. Foi quando os soldados encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o obrigaram a ajudar Jesus a levar sua cruz. Jesus ainda conseguia andar após ser torturado e ele foi forçado a carregar a cruz. Ele chegou ao Gólgota absolutamente exausto. Ele estava tão cansado que ficava caindo e foi então que Simão o Cireneu pegou aquilo que Jesus carregava, uma cruz ou uma parte dela. Mas como é essa cruz? A própria palavra que deriva da palavra latina crux também designa um poste, uma estaca ou tora. Os evangelhos não dão qualquer detalhe específico sobre sua forma e tamanho. Contudo, com base na pesquisa arqueológica realizada na Judéia, podemos agora imaginar a sequência de eventos com algum grau de certeza histórica. Quando deixava a área da prisão onde havia sido torturado, o condenado apenas carregava um patíbulo, uma viga que soldados amarravam nos ombros do condenado usando corda. Essa viga pesava entre 10 e 20 quilos. Então, era um método muito marcante de execução, criado para servir de lição para todos. A ideia era pôr o corpo da pessoa condenada numa grande cruz colocada à vista do público, que os transeuntes poderiam facilmente ver onde a pessoa era deixada para morrer de asfixia ou simplesmente de uma morte lenta. A cruz consistia em uma grande tora que permanecia no local da crucificação, enquanto o condenado tinha de levar uma viga chamada de patíbulo. Esta é a origem da expressão francesa mini patibulaire, cara de condenado. Nunca saberemos ao certo se Jesus caminhou até o Gólgota com uma cruz inteira ou só com o patíbulo. Tem havido muitas discussões sobre o tema com base nas marcas em seus ombros. No sudário de Turim há uma marca particularmente forte no ombro direito, o que leva alguns pesquisadores a afirmarem que Jesus carregou a cruz inteira em seu ombro direito, enquanto que se a viga estivesse amarrada sobre os seus ombros, criaria um equilíbrio maior e menos peso. Mas vamos olhar para a questão prática. Se os carrascos pregaram uma estaca na vertical no chão de antemão, eles teriam que cavar um buraco profundo e pregar as duas partes no chão. Teria sido mais simples preparar a estaca antes e colocar a viga depois. Os prisioneiros eram retirados de suas celas para o local de execução, que muitas vezes era fora da cidade, por razões sanitárias. Os condenados eram deixados para morrer e seus corpos às vezes se decompunham na cruz. Quando eram levados para o local da execução, havia uma chance dos prisioneiros escaparem ou de seus amigos tentarem resgatá-los. Então os romanos muitas vezes amarravam a parte horizontal da cruz nos presos, principalmente porque era mais fácil de preparar a parte vertical antes. Uma vez que a viga estivesse amarrada ao prisioneiro, era muito mais difícil de escapar. Aí a viga era amarrada às dos outros prisioneiros. Então, mesmo se alguém tentasse resgatar um condenado, eles seriam prejudicados pelo patíbulo, pelas amarras, e os soldados com uma cruz inteira, o prisioneiro não poderia ser amarrado e era mais fácil escapar.
No caso de Jesus, ele estava tão fraco após ter sido espancado que mal podia andar. Se ele fosse obrigado a carregar a cruz inteira, eu não acho que ele conseguiria mais do que 10 metros. Ela seria pesada demais, de acordo com a relíquia preservada na Basílica de Santa Cruz. O patíbulo tinha aproximadamente 1 metro de comprimento. Eles usaram uma madeira leve, então uma viga de madeira de 1 metro pesaria cerca de 10 a 15 quilos. Então, o prisioneiro chegou ao local de execução já amarrado. A viga foi içada ao topo da cruz, que não era muito elevada, em torno de 2 metros. Não havia necessidade de andaimes. Depois, os pés foram amarrados à cruz. No caso de Jesus, eles foram pregados, mas para outros, um pedaço de madeira era usado como um apoio abaixo ou entre as pernas. Dado o quanto Jesus estava esgotado, carregar o patíbulo deve ter se parecido como suportar o peso de uma montanha. Depois dele cair algumas vezes, os romanos compreenderam que, do jeito que iam, Jesus nunca chegaria ao Gólgota vivo. Existem suposições de que a viga foi tirada de seus ombros e, já que nenhum dos soldados iria carregá-la, encarregaram Simão de Cirene de fazer isso. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Quando chegaram no Gólgota, que estava fora dos limites da cidade, Jesus foi despido e jogado ao chão. Seus braços estavam amarrados ao patíbulo. Quando o condenado chegava ao local de execução com o patíbulo em seus ombros, a viga era içada até a tora e o condenado era afixado à cruz. Às vezes usando cordas, às vezes usando longos pregos, que eram fincados nas mãos e pés. Os pregos tinham 18 centímetros de comprimento. E então a pessoa era deixada para morrer. Quando os pregos eram colocados desta forma, eles não fraturavam nenhum osso e garantiam uma sólida aderência na madeira. O condenado instantaneamente sentiria uma terrível dor se espalhar pelos seus braços até o pescoço. Essa tortura cruel em si era o bastante para fazer muitos homens morrerem. E se o condenado não estivesse morto até o final do dia, suas pernas eram quebradas para apressar a sua morte. Acima da cruz havia uma inscrição também conhecida como títulos, uma espécie de pequeno painel no qual estava escrito o nome da pessoa e a razão de sua execução. Depois que Jesus foi pregado à viga, ela foi içada e encaixada no poste. O resultado final era mais um T do que uma cruz de 4 lados. Os pés balançando foram emparelhados ao poste, um sobre o outro, então um prego foi fincado entre o segundo e terceiro metatarso no centro dos pés. Então, todo o movimento era impossível. Conforme o condenado ficava mais e mais cansado, seu corpo passava por uma série de desafios biológicos. Ele tinha câimbras que não podiam ser aliviadas ajustando o corpo. A temperatura do corpo subia para 40 graus Celsius, então a pessoa passaria por um incrível suor. O sangue pararia de circular, todos os sistemas de emergência do corpo estariam ligados para ajudar o corpo a sobreviver. Mas o sangue não estaria circulando por todo o corpo e ele começaria a ficar roxo, meio marrom. Junte poeira e vestígios de sangue à mistura e dá para ver como estava absolutamente nojento. Era horrível de assistir. E aí a caixa torácica gradualmente se paralisava, já que o tórax não estava mais recebendo oxigênio. Um ataque cardíaco seria inevitável. Seus pulmões se encheram de líquido e ele teve um ataque cardíaco. Meu palpite é que ele morreu de asfixia, talvez ambos. Quando ele foi levado ao Gólgota, Jesus estava com uma dor agonizante. A crucificação foi o passo final de uma longa jornada de violência. Flagelação, a coroa de espinhos, tortura física, a crucificação e, finalmente, o fincar da lança no corpo de Jesus. Embora estivesse com uma dor insuportável, depois de 3 longas horas de agonia, Jesus provavelmente morreu de problemas cardiorrespiratórios. Quando ele morreu, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado no túmulo. Quanto à cruz, a sua história estava apenas começando. A cruz estava prestes a se tornar um símbolo poderoso. Depois da ascensão de Jesus, o cristianismo rapidamente se espalhou.
Esse crescente cristianismo foi percebido como uma ameaça. As primeiras perseguições foram orquestradas pelos judeus tradicionais que viram os ensinamentos e a tolerância cristã como uma violação das leis de Abraão. Perseguidos por seus compatriotas judeus, os primeiros cristãos sofreram retaliação dos romanos em ocupação. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. No início do século IV, Diocleciano emitiu uma série de editais exigindo o sacrifício de cristãos aos deuses romanos. Aqueles que se recusassem a cumprir eram presos, torturados e executados. Sob a sombra do Palácio Romano, os cristãos acreditavam que só um milagre poderia salvá-los. Seu anjo de salvação se chamou Constantino. O imperador Constantino teve um papel absolutamente crucial na história do cristianismo, porque no início do século IV, a perseguição aos cristãos estava no auge e esta perseguição era generalizada. E, de repente, alguns anos mais tarde, depois de 312, todas as políticas dos imperadores mudaram. E como sabemos, segundo a lenda, Constantino acabou tendo que lutar contra Maxêncio pelo controle do Império Ocidental. E em 312, uma batalha muito importante foi travada contra Maxêncio ao norte de Roma, na ponte Milvia. Seu inimigo foi Maxêncio, um tirano cruel que governava Roma na época. Maxêncio invocava as forças do mal. Ele decapitava mulheres e crianças e lia suas entranhas na crença de que isso ajudaria a prever o futuro. E Constantino, por outro lado, não era cristão, mas louvava deuses e acho que dá para dizer que ele tinha os sentimentos certos. E uma noite Jesus Cristo apareceu diante dele e lhe disse: carregue o lábaro ante as suas tropas e será vitorioso. Este foi o momento do famoso Inoque Signo Vintes. Por este sinal vencerás. O lábaro era o estandarte militar, uma bandeira com apoio vertical e uma barra horizontal, criando a forma de uma cruz, e na bandeira roxa bordada a ouro havia o monograma famoso de Cristo, XP, as duas primeiras letras da palavra grega para Cristo. Em 28 de outubro de 312, Constantino saiu como vencedor. Ele se converteu ao cristianismo e se tornou o primeiro imperador cristão na história. Desde então, a partir de 312, ele declarou a legalidade do cristianismo. Na verdade, o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado até o final do século IV. Em 313, Constantino emitiu o que é chamado de Edito de Milão, que deu aos cristãos a liberdade, o direito de praticar a sua religião, e devolveu igrejas que haviam sido confiscadas. Isso foi muito importante para o catolicismo, porque foi aí que a religião católica foi reconhecida. E Constantino, obviamente, exerceu um papel muito significativo construindo igrejas cristãs em Roma e na Terra Santa. Ele já era visto como alguém que favorecia a veneração de relíquias, já que ele havia ordenado a escavação do Santo Sepulcro em Jerusalém. Sob o seu reinado, fragmentos da madeira da cruz de Jesus também foram encontrados. Ele mandou construir basílicas, uma das quais estava em Roma, no local dos restos mortais de São Pedro e São Paulo, e, segundo a lenda e a tradição, em outros locais de restos também. Enquanto Constantino estava supervisionando a construção de seu império, sua mãe, Helena, que também se converteu ao cristianismo, decidiu ir em peregrinação para a Palestina. Helena é outra figura que é tanto histórica quanto lendária. Ela era mãe de Constantino o Grande, o famoso imperador romano cristão. E ela também era uma cristã. E ela viveu até uma alta idade e ela morreu em 327 ou 29. E pouco antes dela morrer, ela foi para a Terra Santa por várias razões e
Aparentemente, ela ficou a cargo de uma escavação do local do Calvário, onde encontraram a Santa Cruz. Segundo a lenda, foi lá, em uma caverna perto do local do Calvário, que ela descobriu 3 cruzes. Aquela onde Jesus morreu e as 2 usadas pelos ladrões que foram crucificados ao mesmo tempo. A maior parte da cruz foi deixada em Jerusalém, enquanto alguns dos fragmentos menores foram levados para Roma e Constantinopla. O que aconteceu com esses fragmentos? Santo Toríbio de Liébana, Espanha. Parece que um grande pedaço da cruz que Santa Helena havia deixado na Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém está agora conservada em Liébana, no norte da Espanha, no mosteiro de Santo Toríbio. O mosteiro é localizado perto de Potes, nas montanhas do norte da Espanha. Quando visitei Santo Toríbio, me deram a permissão de filmar o santo objeto na capela da Lignum Crucis. Segundo uma investigação científica realizada em 1958 por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Florestais de Madrid, na Espanha, a relíquia é feita de uma madeira cipreste mediterrânea, muito velha, que crescia na Judéia quando Jesus estava vivo. E toda certeza acaba aí. Em teoria, um grande fragmento foi colocado na entrada do Palácio Imperial de Constantinopla como um talismã de boa sorte. Não se sabe o que aconteceu ao fragmento. E se ele ainda estiver lá? Em busca do tesouro sagrado. Estou de volta a Istambul, a cidade da sabedoria divina. Ela fica em ambos os lados do Estreito de Bósforo, abrangendo a Europa e a Ásia. Ao chegar de barco, é fácil imaginar as grandes batalhas que ocorreram nestas águas, que são agora muito mais calmas. Istambul ainda é o principal porto e centro de negócios da Turquia. Esta foi uma das maiores cidades dos tempos antigos, junto com Atenas e Roma. É também a única das cidades no mundo a ter 3 nomes diferentes: Istambul, Bizâncio e Constantinopla. Este último nome vem do primeiro imperador romano cristão, Constantino. Os romanos chegaram no século II depois de Cristo. Sétimo Severo construiu um novo muro ao redor da cidade. Eram as muralhas. Aí então vem Constantino o Grande. Ele se apaixona pela cidade e decide batizá-la Nea Roma, Nova Roma. E você sabe a história. Ela se tornará a nova capital dos romanos. E após a separação, a capital dos romanos do Oriente. E os romanos orientais depois vão se chamar bizantinos, ou os historiadores vão chamá-la Bizâncio. A cidade de Istambul é o lar de um monumento que simboliza a arquitetura medieval, a Igreja de Santa Sofia. Santa Sofia, mas Santa aquela Sofia não, essa não é Sofia... Santa Sofia, essa é Hagia Sofia. Hagia Sofia significa sabedoria divina, santa sabedoria. Então não tem vínculo com qualquer santo ou santa. Tá bem. Esqueça isso. Essa é Hagia Sofia e data do século VI. Tá, vamos ver. Tá bem, vamos ver. Hagia Sofia, a Igreja da Santa Sabedoria de Deus, tem elementos arquitetônicos muito antigos incorporados a ela. Esse é um portão pré-cristão. Ele costumava ficar em um edifício muito, muito antigo. E eles tiraram esse portão do prédio e, por isso, ele tem essas suásticas, que costumavam ser o símbolo do rio Meander. Então a suástica não é apenas um símbolo usado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial? Não. Os sinais mais antigos de suástica são dessa terra, algo em torno de 2000 anos antes de Cristo. Tá bom. Também é encontrado na Índia como símbolo budista ou hinduísta, em torno de 1000 anos antes de Cristo. E aqui, neste país, essa tradição continua. Isto não é ligado a nenhum símbolo nazista aqui. Tá legal. Então, esta é a porta de bronze. Inicialmente construída pelo imperador Constantino, Hagia Sofia foi queimada durante um motim em 404.
Uma segunda igreja foi construída só para ser queimada de novo um século depois. O imperador Justiniano decidiu construir uma basílica maior do que o Templo de Salomão. Graças a 10.000 trabalhadores gerais e 100 mestres de obras, este feito foi realizado em menos de 6 anos. Hagia Sophia era tão bonita que, quando a cidade caiu para os otomanos, o sultão Mehmed II impediu que ela fosse destruída. Já que os mosaicos cristãos eram blasfemos aos olhos dos muçulmanos, o sultão passou gesso sobre eles. Por 1000 anos, o domo no centro de Hagia Sophia foi o maior no mundo. Os muçulmanos ficaram tão fascinados com este projeto que eles o adotaram na magnífica Mesquita Azul, que foi construída do outro lado da basílica. Durante uma escavação da histórica Praça Sultanahmet, na década de 30, os trabalhadores descobriram uma série de mosaicos extraordinários. Aparentemente, eles foram usados para decorar o piso de um pátio interno do Palácio Imperial. Hoje em dia, a coleção dos mosaicos, um quebra-cabeça de 80 milhões de peças, é abrigada no grande Museu de Mosaicos do Palácio. A poucas quadras do Museu do Mosaico fica uma cisterna extraordinária escondida sob a terra. Acredita-se que ela foi construída pelo imperador Constantino para servir ao Palácio Imperial. Suas arcadas, apoiadas por 336 colunas de mármore de 9 metros de altura, dão o visual de uma catedral. Curiosamente, 2 dessas colunas têm cabeça da Medusa em sua base. Essas cabeças foram tiradas das ruínas de um antigo templo pagão para servir como blocos para 2 pilares que estavam muito curtos para alcançar os arcos. No passado, a oeste da Mesquita Azul ficava o hipódromo. Ele era o coração da antiga Constantinopla. Foi aqui que homens corajosos competiam em corridas de cavalos com carroças de 2 ou 4 rodas. Tudo o que resta desta enorme estrutura é parte das paredes do estábulo que domina a Praça do Mercado. Os magníficos cavalos de bronze que adornavam a fachada foram roubados durante as cruzadas e levados para Veneza, onde agora decoram a entrada principal da Basílica de São Marco. E no meio da Praça Sultanahmet havia o Palácio Imperial de Constantino, onde, segundo a tradição, a mãe do imperador trouxe um fragmento da verdadeira cruz. Mas onde exatamente ela ficou? Com todas as batalhas ao longo dos anos, o palácio foi totalmente destruído. Por mais estranho que possa parecer, minha busca me levou a um vendedor de tapete na rua Kutlugun, uma caminhada de 5 minutos a pé de Hagia Sophia. Meu destino é a loja de tapetes Bazdogan, Ásia Menor. Há alguns anos, o proprietário Mehmet Bazdogan decidiu expandir o interior de sua loja. Assim que as picaretas foram usadas, os trabalhadores descobriram um buraco que levou a uma câmara subterrânea. Bazdogan disse aos trabalhadores para pararem o que estavam fazendo e contatou as autoridades da cidade. Esta câmara subterrânea acabou sendo uma das salas inferiores do Palácio Imperial de Constantino. Desde que esta descoberta foi feita, o comerciante foi proibido de fazer negócios atrás de sua loja, e a área foi oficialmente declarada um monumento histórico, uma maravilha que está fora da visão para o público. O Sr. Bazdogan me convidou para visitar o seu palácio. Como eu posso descrever este lugar mágico? Enquanto eu entrava na câmara, me senti como Howard Carter na tumba de Tutankhamon. Eu caminhei sozinho na primeira câmara. Era enorme. Foi neste mesmo lugar, 16 séculos atrás, que o imperador Constantino o Grande caminhou, falou e viveu. Que pensamento vertiginoso! Não há frescos aqui, nenhum mosaico ou objetos de qualquer valor. A austeridade do local faz você pensar se estes quartos não fariam parte dos alojamentos imperiais. Se Helena trouxe um fragmento da verdadeira cruz, certamente não estaria nesta parte do palácio. Lá fora há um poço que há muito foi abandonado e secou. Segundo a lenda, este poço está ligado a um túnel subterrâneo que leva a outros cômodos do palácio. E se o fragmento da cruz estivesse na outra extremidade desse túnel hipotético? Eu não ia deixar esta oportunidade de ouro passar por mim. Sem pensar 2 vezes, eu desci até as 3 passagens. Minhas esperanças se frustraram quando vi que a passagem estava bloqueada por séculos de sujeira e poeira. Em busca do tesouro sagrado.
Quando saí do palácio de Constantino, só havia uma coisa na minha mente e era ir a Roma. Itália, Roma. A Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, é uma das 7 igrejas dos peregrinos de Roma. Dizem que a igreja foi construída no local do antigo Palácio de Santa Helena. A Basílica de Santa Croce, a Santa Cruz, foi construída em 325 no reinado de Constantino, em homenagem à sua mãe Helena. Esta basílica foi construída ao mesmo tempo que a Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. Foi nesta igreja que eles preservaram o Titulus Crucis e o fragmento da cruz trazida pela mãe do imperador. O padre Simone Fiorasso, o pároco da Basílica da Santa Cruz, me contou a história da viagem dela. Santa Helena, com 80 anos de idade, decidiu ir a Jerusalém, porque depois de sua conversão, ela recebeu um chamado para procurar relíquias associadas à cruz. Ela disse: não é justo que eu tenha um palácio imperial e meu senhor não tenha sequer um lugar para descansar seus ossos. Depois de uma longa viagem, Helena chegou a Jerusalém com os barcos imperiais e etc. Naturalmente, com a ajuda dos judeus, Helena encontrou o que estava procurando. Então, pelo que nós sabemos, ela encontrou várias cruzes diferentes e com uma dessas cruzes, uma pessoa morrendo foi milagrosamente curada. Esta cruz ficou conhecida como a Vera Cruz. Ela foi dividida em 3 partes e foi dada a Helena. Uma ficou em Jerusalém, uma foi para Constantinopla, onde seu filho governava, e outra para Santa Croce, em Roma, onde ela queria construir a Nova Jerusalém. Segundo a lenda, durante estas escavações em Jerusalém, Helena também encontrou o Titulus Crucis que Pilatos colocou sobre a cruz de Jesus, dizendo o motivo de sua morte. Agora, cada prisioneiro era identificado com um pequeno painel de madeira de uns 20 por 60 centímetros que era colocado no topo da cruz, grande o bastante para poder ser lido a certa distância. Esse painel na cruz explicava por que o prisioneiro estava sendo condenado à morte. Por exemplo, se ele era um ladrão ou um assassino. E o elógio de Jesus declarava por que ele foi levado à morte. O que normalmente se vê são as letras INRI, que significa Iesu, Nazarenus Rex Juderum, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas isso foi uma suposição feita na época da Renascença, muito depois de sua morte. Há relatos de que Helena quebrou esta relíquia em 3 pedaços. O elógio foi preservado. Ele foi encontrado por Santa Helena, mãe de Constantino, que foi em peregrinação a Jerusalém, encontrou peças sagradas como a cruz e outras relíquias associadas à paixão de Cristo. Então, Santa Helena cortou esse Titulus Crucis, este elógio, em 3 pedaços e deu o maior fragmento para Roma. E uma basílica foi construída em sua honra, a Basílica da Santa Cruz de Jerusalém. Naturalmente, quando Helena trouxe as relíquias de volta para Santa Croce, ela imediatamente construiu um lugar para o culto público das relíquias, incluindo uma capela para elas, pias batismais e também os catecumenos. Com a chegada das relíquias, a igreja ficou mais aberta ao público e Helena teve de reservar uma parte de seu palácio para receber as multidões de seguidores que vinham a Roma para fazer um caminho para a conversão. A Basílica da Santa Cruz de Jerusalém foi construída ao longo de um período de tempo. Para honrar a presença desta relíquia extraordinária, os líderes religiosos decoraram a basílica com belos mosaicos. Um século mais tarde, diante da ameaça de ataques dos godos e dos hunos, as autoridades decidiram esconder o Elogium. Eles o colocaram em um esconderijo especial perto do arco, logo abaixo do teto. Esta é a pedra que foi usada para esconder a relíquia na mais alta abóbada da igreja na época das invasões bárbaras. Quando as invasões ocorreram, os monges protegeram a relíquia, escondendo-as em um cofre e em uma parede na entrada da igreja. E havia um anjo na parede, no centro do cofre. A relíquia desapareceu na madeira, uma memória do passado, até pintores a descobrirem em 1492. Temos a história de Leonardo de Sarzana. Esse é um documento existente no Vaticano. Esse monge
esse religioso, esse escritor, explica como foram feitas as reformas no teto, que era muito alto, e no sótão, que estava a cerca de 18 metros, se medirmos deste ponto onde estamos agora. Infelizmente, houve uma infiltração de água. E por causa dessa infiltração, era necessário reparar o sótão e pintá-lo novamente. Os trabalhadores disseram a Sarzana que, num certo ponto, enquanto batiam na parede para detectar os pontos onde o gesso estava danificado, sentiram uma parede oca e queriam saber o que havia naquele espaço e encontraram uma pequena abertura. E por trás dessa abertura havia uma pedra de cabeça para baixo. E dentro dessa pedra, estava escrito Titulus Crucis. Essa pedra está preservada. E atrás dessa rocha havia uma caixa de chumbo. E a única coisa que havia na caixa era um painel de madeira com inscrições nele. Foi uma surpresa enorme, porque Leonardo de Sarzana disse que 3 especialistas em línguas foram chamados. Eles imediatamente viram que o texto estava escrito em 3 línguas diferentes, grego e latim, que não são difíceis de ler, e o hebraico, que era mais complexo. E apesar de ser mais complexo, vários especialistas foram consultados, e esses especialistas logo reconheceram o Titulus Crucis. A descoberta foi vista como um verdadeiro milagre. Foi até reconhecido oficialmente pelo Papa Inocêncio VIII. Em busca do tesouro sagrado. O Elogium agora é preservado em um relicário de prata coberto de vidro, permitindo que os visitantes leiam o que resta da inscrição. O relicário fica na Capela das Santas Relíquias, atrás de um painel de vidro com ar-condicionado. O Titulus, ou Elogium, tem 3 tipos diferentes de línguas: hebraico, grego e latim. Foi escrito da direita para a esquerda para os hebreus lerem rapidamente, o que significa que ele não poderia ter sido escrito por alguém que não fosse hebreu. E descobriram que no painel a primeira linha está em hebraico, a linha do meio está em grego e a última linha está escrita em latim. Há várias opiniões, mas na minha opinião, do ponto de vista hebraico, a linha mais importante da escrita é a primeira. Do ponto de vista romano, a última linha é a mais importante por estar mais próxima à cabeça do condenado. A inscrição em grego no Elogium não é a mesma que a descrição dada no Evangelho de João, mas as 2 frases significam a mesma coisa. Outro ponto interessante é que o grego não dá o sentido exato da palavra Nazareno, do capítulo 19, versículo 19 da tradição cristã do Evangelho de João, mas sim uma transcrição grega da palavra latina Nazarenos. Quem escreveu não pensou no modo correto de escrever essa palavra em uma versão grega. Ela simplesmente transcreveu a palavra latina Nazareno, mas em letras gregas. Então, isso nos diz que ela foi escrita por alguém que não estava acostumado com a tradição cristã. Ele nem escreveu Nazarenos, mas Nazarinos, que é a tradução latina perfeita para o hebraico Anosri, enquanto a tradição cristã sempre falou do Nazareno. Quem escreveu o Elogium confundiu a palavra hebraica Nazarenos, que significa de Nazaré, com a palavra Nazarinos, que significa dedicado a Deus. Se seguirmos esta linha de raciocínio, a inscrição não devia significar Jesus de Nazaré, rei dos judeus, mas sim Jesus dedicado a Deus, rei dos judeus. Se o Elogium era falso, os falsificadores não teriam escrito as palavras como aparecem nos textos canônicos? O maior problema é o texto escrito da direita para a esquerda. Na realidade, a escrita hebraica está na direção certa. Então, quem escreveu, acredito que tenha sido Pilatos, que mandou que um judeu escrevesse. E para um judeu, naquela época, não teria sido nada difícil escrever um texto da direita para a esquerda. Estamos falando de escritas diferentes. Então é incorreto dizer que o texto foi escrito de trás para frente, porque era normal para um hebreu escrever daquele modo.
Havia problemas com a escrita. Eles pensavam que estava de trás para frente, mas agora os arqueólogos reconhecem isso. Era normal na escrita antiga de 20 séculos atrás. Por que Pilatos sente a necessidade de escrever a palavra nazarenos no elogium de Jesus? Ela não trazia nenhuma consequência. A sentença não era contra os moradores de Nazaré, mas sim contra um homem que afirmava ser o Filho de Deus. Em João, capítulo 19, versículo 19, temos a inscrição do modo mais abrangente. Iesus Nazarenus Rex Judeorum. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E isso atende aos critérios dos títulos romanos, porque eles foram usados nas execuções durante a ocupação romana e eles tinham que fornecer o nome da vítima e também o porquê dela ter sido condenada à morte. E como ele dizia ser o rei dos judeus, politicamente ele merecia a pena de morte, porque isso era um crime na época. Um crime contra as leis da Roma Imperial. Agora podemos ver por que os sacerdotes foram tão ansiosos até Pilatos para pedir-lhe para alterar a redação do elogium, o que o governante da Judéia se recusou a fazer, dizendo: "O que eu escrevi, escrevi." Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Em 2002, cientistas da Universidade de Roma III, em colaboração com a Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, obtiveram permissão para retirar um fragmento do elogium para fins de análise. Água de controle. A amostra foi cuidadosamente limpa e preparada para o teste de carbono. Fui eu que pedi a datação por carbono. O estudo começou em 1993 e pouco a pouco foi progredindo. Certamente havia também muita desconfiança por parte dos padres. Finalmente conseguimos que eles concordassem com todos os testes na madeira, incluindo tirar fotos e fazer a datação por carbono. A madeira não é adequada para a datação por carbono. O resultado de carbono 14 a coloca entre 1000 e 1680. Basicamente, de acordo com os testes de carbono, o Titulus Crucis é jovem demais para ter sido a inscrição colocada sobre a cabeça de Jesus quando ele foi crucificado. Assim que os resultados desta análise foram liberados, os críticos questionaram os testes de carbono 14 por não fornecer um argumento convincente. A escrita parece ser original. É como se tivéssemos uma cópia do original. E, na minha opinião, tenho certeza de que este foi o painel de madeira que Pilatos encomendou, mas não posso provar isso com a datação por carbono 14. Mas posso provar isso através da escrita. Porque realmente é uma escrita muito simples. Se ele tivesse sido forjado no século XV ou XVI, não pareceria assim, ele teria a caligrafia perfeita. A arqueologia não era muito avançada na época. O Titulus Crucis remonta a última vez que foi reconhecido foi em 1180, algo nessa época. Por isso, ele dataria do século X, se fosse uma fraude, por exemplo. Algumas pessoas acreditam que a descoberta de uma relíquia autêntica de Cristo acabaria com o debate de uma vez por todas. Seja qual for o caso, o símbolo da cruz é hoje universalmente associado com o cristianismo. É compreensível que alguns cristãos possam querer encontrar um fragmento da cruz. Mas isso é tão importante assim? No final, um pedaço de madeira não é só um pedaço de madeira? Para os cristãos em todo o mundo, a existência de Cristo não precisa ser comprovada por um manto de linho ou um fragmento de madeira. O mistério da fé nunca será resolvido pela ciência.